Olá, salve! Estamos aqui gravando essa entrevista para o ciclo Cine de Fronteira. Trata-se de uma celebração dos 14 anos do Movimento Fronteiras Culturais e eu estou aqui hoje com a Thaís Fernandes, que é diretora do longa-metragem Portunhol, e do Ricardo Almeida, que vai colaborar também aqui nessa entrevista. Ô, Thaís, obrigado por aceitar aqui o nosso convite. Parabéns pelo filme. Eu que agradeço o convite. Pode crer, seja bem-vinda. Vamos bater esse papo aqui bem legal. Eu vou começar já com uma pergunta direta para você, ó, Thaís. Você visitou aí quatro localidades fronteiriças, né? Livramento Rivera, Foz do Iguaçu, Ciudad del Este, Puerto Iguaçu, Isso. Ponta Porã, Pedro Juan Cabaleiro, Corumbá e Puerto Quijaro, eu acho. Faltou alguma? Isso. Não, Como foi isso aí. Como é que foi viajar isso aí? Como é que foi essa experiência maluca? Conta pra gente. Cara, na verdade, a gente queria ter ido bem mais longe, né? Porque a gente fez tudo isso de van. A gente foi legal. bem louco. A gente saiu de Porto Alegre. Não foi tudo de uma tacada só, né? A gente fez primeiro Porto Alegre aqui no Uruguai, Livramento. Depois a gente voltou para Porto Alegre e subiu, né? A gente queria muito, muito, muito ter ido para todas as fronteiras do Brasil, né? Os nossos irmãos hispanohablantes, mas fomos impedidos pelo orçamento. Sei. Porque exato, é um documentário de baixo orçamento, né? E aí a gente teve que fazer escolhas, então acabamos não indo para todas as fronteiras. Então é uma coisa que eu sinto muito. Todo mundo que assiste perguntou a fazer uma versão 2, eu tenho muita vontade, que é para ir para as outras fronteiras. Mas foi muito legal, e eu acho que a experiência de também ter ido de van, sabe? Foi essa coisa de ir sentindo a passagem do tempo, de chegar nesses lugares. E também é uma proposta do filme também, que é uma câmera viajante, né? Que a gente também não queria ter essa pretensão de fazer um retrato de um lugar como se fosse assim. A gente queria deixar claro que também é esse olhar de uma câmera que passeia por essa fronteira, né? Então, acho que também o jeito que a gente fez colaborou para isso. Então, eu amei. Inclusive, eu fico toda hora tentando arrumar uma desculpa para fazer de novo outro projeto. Foi muito legal. Amei muito. Eu vou inverter a minha pergunta aqui, Paulo. Thaís, é o seguinte, ó. Eu percebi no filme que tu desse uma prioridade para aquilo que eu chamo de linguagem visceral, né? Que chamam de linguagem dos afetos. E não destacaste tanto a academia. A academia aparece, mas aparece bem menos. O filme é mais empolgante exatamente por ser popular, assim. Tem muito, muito povo nas filmagens. Isso aí surgiu, já era pré-programado, surgiu na montagem, depois que tu fizesse toda a viagem. Como é que foi essa construção? Boa pergunta, boa pergunta. Eu acho que sim, tinha muita vontade de falar com as pessoas do dia a dia, né? Porque eu tinha muito... Apesar... Eu acho a academia incrível e essencial, né? Pra gente se pensar. Mas eu tinha muito medo de ficar um filme acadêmico e aí afastar as pessoas da fronteira que não são da academia, né? Uhum. Mas, então isso sim, isso foi de caso pensado, mas eu acho que o mais importante que foi o meu objetivo principal, assim, que todo mundo que a gente conversava no processo de pesquisa, né, sempre tinha uma preocupação de dizer, o que tu vai falar da fronteira? Vai falar do contrabando? Vai falar da violência? E aí eu pensei, cara, já tem tanta coisa falando disso, né? Já tem aí um jornalismo que às vezes é tão leviano de falar das coisas ruins da fronteira. Eu falei, eu não vou falar sobre isso. Isso Legal. Não vai aparecer no filme. Isso foi uma escolha deliberada. Não está Eles no que filme. Eles que vão a São Paulo, no Rio, outras cidades que vão encontrar. Porque, claro, se a gente procurasse, sempre tem alguém para falar isso, né? Então, claro. Isso também foi muito legal nos contatos que a gente foi fazendo nas fronteiras. Sempre que eu disse assim, a gente não está fazendo um filme de denúncia. A gente quer falar sobre cultura da fronteira. Então, as pessoas ficavam felizes, assim, muito mais gente quis participar, porque assim, nossa, é tão difícil de ver alguém que não é da fronteira, como é o meu caso, né? Eu sou de Porto Alegre, de querer falar sobre isso, né?
Então, eu acho que uma coisa levou a outra. Como eu queria muito falar da cultura, foram aparecendo pessoas querendo falar sobre isso, sabe? Então... Ficou muito legal. Eu gostei muito dessa tua escolha, assim. Vamos lá, Paulo? Vamos. Muito legal, cara. Que histórias maravilhosas que deve ter havido aí. Mas me diga, bom, vamos ver. A gente tem aqui 4 perguntas que foram enviadas aqui de 2 regiões da fronteira. Uma é da região aqui Brasil-Bolívia e outra lá da região da fronteira entre Brasil, Guiana e Venezuela. Na verdade, serão 2 perguntas para cada uma. Vamos ouvir essas perguntas? Olá, eu sou Thaís Luxes, sou daqui da cidade de Guajará-Mirim, Rondônia, fronteira do Brasil com a Bolívia. Após assistir o filme Portunhol, me passaram algumas considerações pela cabeça. Nós vimos através dos olhos de trabalhadores, comerciantes, professoras, pesquisadores, a realidade da fronteira. E assistir Portunhol remete completamente à nossa realidade aqui também, na minha fronteira. E eu me pergunto se vocês encontraram, durante a pesquisa, com gestores públicos também imbuídos dessa realidade fronteiriça. Eu sinto muita falta aqui na minha fronteira de gestores que olhem para a nossa cidade de acordo com a realidade que ela se apresenta. Né? A gente vê que a gestão dessas pessoas, ela se dá como se a nossa cidade fosse qualquer uma outra cidade do meio do Brasil, sem olhar para as particularidades que nós temos aqui, sem aprender com elas, sem valorizar. Então, eu penso que seria um passo adiante se a gente começasse a ter gestores públicos que olhassem dessa forma. E eu fiquei me perguntando se vocês encontraram pessoas com esse perfil por aí. Olha, pergunta boa da minha xará. Então, na verdade, assim, a gente trabalhou, como eu falei lá no início, né? A gente foi um projeto de baixo orçamento, né? Então, eu também não pude ir pesquisar, né? A gente trabalhou em todos os lugares antes de ir filmar. Então, uma coisa que a gente usou muito foram produtores locais. São pessoas que trabalhavam com cultura nesses espaços, que foram nos apresentando pessoas e tal. Em 2 desses lugares, a gente teve um apoio muito bom de serviço público, que foi meio inusitado, que foi em Livramento. Inclusive, ele dá entrevista no filme, que era o delegado na época, né, o Alessandro. Acho que ele já não está mais em Livramento. Que foi incrível, inclusive com um depoimento falando de como a fronteira precisa desse olhar diferenciado, né, que é uma coisa que a gente não esperaria, né, de um policial, né. Um cara super ligado em cultura, foi muito interessante, assim, que quem dera a gente pudesse ter mais oficiais, assim, com esse pensamento, né, com esse olhar para a cultura. E em Pedro Juan Cabacheiro, agora, porque faz tanto tempo eu tinha que ver de novo o crédito, né, mas o Sacha, que é professor e historiador, ele na época, eu não sei se é o caso agora, né, porque já faz um tempo que a gente filmou, ele era secretário de cultura, se eu não me engano. Então, também teve um super cuidado de nos apresentar espaços e tal. Então, algumas cidades têm, sim, né? Tem um poder público que tem esse olhar de entender a fronteira para além de só uma questão burocrática, né? De um lugar que se cruza, de um lugar que tem que apresentar documento, né? De entender que a cultura ali precisa de um outro tipo de atenção. Mas, infelizmente, eu acredito que não são todos os espaços, né? Por exemplo, quando a gente foi ali Corumbá, Puerto Quijaro, Corumbá a gente foi super bem recebido pelas pessoas do lugar, mas Puerto Quijaro ainda... Não que a gente foi mal recebido, não é isso, né? Mas foi mais difícil de achar um contato oficial e tal. Então, também eu acho que esses profissionais que trabalham nesses lugares também têm essa dificuldade de conseguir trocar com um outro lado, né? Porque, às vezes, ou o Brasil está super articulado e não consegue conversar com o vizinho direito, ou, às vezes, o contrário de onde se está, né? Então,
estamos aí, né? Ano de eleição. Agora tem que, o pessoal da fronteira tem que buscar pessoas que, né, nesses espaços que estão interessados em fazer isso, né? Perfeito. Agora tem um depoimento da Thaís, não é uma pergunta, mas eu acho que a gente pode refletir em cima. O filme Portunhol trouxe à luz essa experiência da fronteira, essa semente de uma comunidade planetária onde a gente olha para o diferente e não se assusta. A gente olha para o diferente e sabe que, por isso, pela diferença, o outro é igual a gente, o outro é igual a mim. Porque é na diferença que a gente se une, é na diferença que a gente se iguala. E a fronteira, ela não tem o papel de dividir. A fronteira une. Esse é o papel da fronteira. Não sei se vocês querem comentar, Thaís. Eu acho que o Portunhol chegou nessa conclusão antes do final do filme, né? Eu acho que mais de umas pessoas falam isso, né? E é muito legal, porque exatamente quem não é da fronteira chega com um estereótipo na cabeça nesses espaços e se dá conta que, na verdade, é isso. Se a gente conhece mesmo e se propõe a olhar esse espaço de uma outra forma, a gente entende que ele não separa mesmo, ele une, né? Tu sabes que a gente está tendo muita dificuldade com pessoas que não são da fronteira para entender a fronteira. Inclusive, a gente aprovou agora no 4ª Conferência Nacional de Cultura as políticas de fronteiras, as culturas de fronteira, como uma prioridade, uma das 5 primeiras, né, prioridades. E foi muito legal, só que as pessoas ouviam falar e diziam, mas o que vocês estão defendendo? Fronteira, o que é isso? Né? Então, esse ciclo, Thaís, ele tem essa intenção, entendeu? De levar para fora das fronteiras, ir para as fronteiras, uma se conhecer nas outras, né? Mas principalmente para quem não é da fronteira, saber como é que se dá essa relação. Acho que é importante isso que você falou e que você fez. Vamos ver a pergunta da Loli, que é uma companheira venezuelana lá de Boa Vista, Roraima. Ela é da Venezuela, mas está lá como migrante, né? Olá, sou Loli Camacho, moro em Roraima, sou venezuelana, sou atriz e preparadora de atores, arte educadora e quero muito parabenizar o filme Portunhol por promover a preservação das línguas, mostrar a riqueza da mistura entre elas e atravessar as fronteiras de maneira humana e natural, promovendo-a como um lugar de encontros e não de segurança. Minha pergunta: o que pensam sobre o Brasil não ter adotado até hoje o ensino do espanhol na educação básica, oficialmente em todo o país, sendo que dos 10 países vizinhos, 7 são falantes do espanhol? Bueno, o Brasil tem um problema muito sério com identidade, né? A gente não aprende nem as nossas línguas indígenas, que na verdade são as nossas línguas originais. Se a gente for na raiz da coisa, português e espanhol é a língua dos nossos colonizadores, né? Então, o buraco é bem mais embaixo. Sem dúvida. Não, mas teve para ser aprovado, teve um período que teve o espanhol, né? E agora tiraram novamente. Nós estamos lutando pelas escolas interculturais de fronteira, que é uma experiência bem interessante. Que funcionou, né? Uma época que é incrível, Até 2014, funcionou mais ou menos uns 6 anos. As pessoas estão mobilizadas ainda, mas o programa não funciona mais. Vamos, as perguntas da Loli são bem complexas, dá para ver, né? São mais no campo da política cultural. Vamos lá? Tem um barulhinho. O filme, ao tratar os efeitos culturais da junção de línguas, além do português e o espanhol, também trazendo línguas indígenas como o guarani, tem como intuito poder quebrar os preconceitos e a xenofobia entre as pessoas das nações fronteiriças e contra indígenas? Caso sim, explique como acha que o filme pode conseguir isso.
eu faço documentário faz um tempo, né? Eu, infelizmente, já não sou mais ingênua, queria continuar sendo. A vida é tão mais fácil quando a gente é ingênua. Mas eu não acho que filme muda nada. Eu acho que a gente pode usar cinema como uma ferramenta de provocação, né? De denúncia, enfim. Então, acho que dentro do que a gente pôde fazer, a gente mostrou isso. E eu fiquei muito chocada, porque, obviamente, né, eu fiz uma pesquisa, estudei antes de ir nesses lugares, descobri coisas que eu não sabia, mas eu tinha uma noção, mais ou menos, de que, por exemplo, o Paraguai, a língua oficial é o Guarani. E eu fiquei muito impressionada que pessoas próximas, amigos, gente que estuda, não sabia, ficou chocada, viu? Meu Deus, como assim? Eles falam Guarani? Nunca tinha ouvido falar. Então, eu fiquei pensando, nossa, que serviço a gente conseguir fazer um filme que vai longe e que pelo menos e apresenta coisas, né? Claro que para além disso, aí também tem o esforço pessoal das pessoas quererem continuar sabendo, fazer alguma coisa sobre isso, aprender outra língua, né? Se esforçar para não ser xenófobo e preconceituoso, porque às vezes a gente acha que nós falando da nossa bolha, né? A gente adora criticar os outros, mas não se olha no espelho. E às vezes coisas pequenas mesmo que a gente pode trocar de visão, fazer um esforço de sair desse nosso lugar de privilégio e aprender outras coisas, né? Então, dei toda essa volta para dizer que eu acho que o Portunhol contribuiu para essa discussão, né? Mas que a gente precisa ir além, né? Que eu acho que é a mesma coisa de isso. Por que nós não temos espanhol? Por que a gente não aprende espanhol, né? É uma coisa que a gente pode, como movimento cultural, provocar, reivindicar, enfim, mas a gente precisa de um poder público aliado. Como é que a gente faz isso? Não sei, estou perguntando aqui para todos nós. A gente está fazendo, Thaís, um movimento para reconhecer as obras em portunhol. Porque são vários portunhóis, entendeu? Exato. Então, são várias obras em portunhol, na música, no teatro, na literatura, no cinema. Esse teu filme vai ser uma ferramenta, como tu bem disseste, né? Aí eu te pergunto assim, ó, ele ganhou o prêmio em Gramado, né? Melhor longa, desculpa, produzido no Rio Grande do Sul, correto? Isso. Olha, ótimo, é um grande prêmio, o reconhecimento. Ele está super bem montado, tá, o filme tem uma pesquisa boa ali, está maravilhoso. Aí eu te pergunto o seguinte, até onde o filme circulou? Porque agora, com essa rede aqui, a gente vai chegar no México, vai chegar na Espanha, vai chegar em outros lugares. Como é que ele está circulando assim? Para ele cumprir com o que a Loli perguntou, né? Com uma ferramenta que vai chegando em outros lugares. Tem uma coisa boa da internet que ela nos ajuda, as coisas chegam mais rápido nas pessoas, né? Porque antigamente o único jeito do teu filme chegar em alguém era se a pessoa fosse no cinema, né? Mas a coisa da internet é ruim também porque tem muita oferta, né? Então, que é aquilo que a gente estava falando, também as pessoas, tem até piada com isso, né? Você entra num catálogo desses de streaming para fazer hoje vou ver um filme de noite. Às vezes tu fica meia hora procurando e não vê nada. Desliga, vai dormir. Tu não consegue decidir. Então, mas ainda assim, por exemplo, o filme teve um super retorno porque a gente ficou um tempo no catálogo do MUBI, que é uma plataforma de streaming, né? E aí foi bem legal, assim, de perceber como quando tá nessas plataformas, as pessoas, não, vou assistir, consegue se organizar e tal, do que só a gente colocar online, né? Mas agora o que tem, assim, num link, mas agora o que tem acontecido bastante, que é bem legal, muitos professores de português e de espanhol nos mandam mensagem querendo usar o filme para trabalhar em aula, né? Isso. Isso acontece muito, então até a gente está tentando organizar agora com a distribuição, estamos querendo colocar numa outra plataforma de streaming, a gente não posso dizer o nome ainda, porque estamos ainda em tratativas, não vou ficar aqui prometendo coisas, mas vai entrar numa plataforma, ou numa ou na outra, e aí também vai facilitar o acesso, né? Porque também isso da gente ficar mandando link, às vezes é um super trabalho para a produção, né? Então é melhor concentrar num lugar.
E é legal essa rede, né? Isso é muito legal. Eu fico muito feliz assim, de ver um monte de pesquisadores e pessoas da fronteira querendo ver e fazendo um movimento para assistir, né? Que é isso que faz a coisa circular. Claro. Então, nesse sentido, é massa, assim. Então. Paulo congelou? Não, eu estava aqui falando com o microfone fechado, que lindo para mim, eu não sei Libras ainda. Vamos lá, eu tenho uma pergunta bem mais trivial, Thaís. Me diga, numa movimentação dessa, onde você passou por tantos lugares, encontrou tanta gente, a gente vê no filme o quão à vontade as pessoas estavam com a câmera e como elas contavam as histórias, as interações entre si, aquilo foi bem legal, dá uma dinâmica bem legal no filme. Daí que me ocorreu o seguinte, cara, quantas histórias maravilhosas vocês devem ter vivido, situações peculiares ao conviver com essa galera, alguma história em particular, alguma coisa em particular que mereça ser aqui dividido com a gente? Alguma história que marcou? Não sei se tem uma história em particular, assim, mas todas as pessoas com quem a gente conversou, que estão no filme, as que não estão também, né? Porque quem não trabalha com cinema, não sei se sabe isso, a gente grava muitas pessoas, muitas horas, muitos dias, e muita coisa fica de fora, infelizmente, né? Porque não era uma série, é um filme, então a gente teve que fazer escolhas. Mas eu acho que o mais legal para mim é como a gente foi bem recebido em todos os lugares, assim, como pessoas da família, sabe? Ficamos, almoçamos, tomamos mate, ficamos mais um tempo, as pessoas viraram ponto de apoio também. Inclusive, tem uma das entrevistadas, que é a Tami, que depois, na fase de montagem do filme, a gente acabou contratando ela para traduzir o Guarani. Legal. Então, assim, a proximidade ficou tão próxima, a gente ficou tão amigo, né? Que as pessoas viraram parte da equipe também, né? Então, eu acho que para mim fica, sempre que eu lembro, apesar de, claro, foi meu primeiro longa-metragem, assim, então eu tinha feito curta, né? Me lembro de ficar nervosa, de ficar preocupada, de querer fazer uma coisa legal. Mas quando eu me lembro do processo, eu sempre me lembro dessas coisas boas, assim, né? Foi muito legal conhecer todas as pessoas. Não tem ninguém, assim, teve nenhum caso ruim. Tem as coisas do perrengue de estar na estrada, né? Teve um pobre do fotógrafo, teve intoxicação alimentar, a gente perdeu um dia de gravação, porque ele teve que ir para o pronto-socorro. Essas coisas de perrengue de gravação, né? Mas não tem nenhuma história ruim mesmo. Legal. Então tá, Thaís, olha, muito obrigado por ter liberado o filme para nós, dado essa entrevista também. Tomara que tu acompanhe as outras entrevistas e filmes, né? Porque tem filmes que escolheram outras linguagens, né? Mais conflituosas, algumas, né? Então, está bem interessante o ciclo. Nós estamos vivendo um momento muito importante das fronteiras, né? Porque o Brasil está buscando conexão com o Pacífico e as fronteiras deixaram de ser periferia e estão se transformando os corredores, né? Então já faz tempo, só que o pessoal agora está reconhecendo. Então, te agradecer muito, foi muito legal conversar contigo, te rever. Tem várias pessoas do Fronteiras que aparecem no filme, né? A Diana Pereira, hoje a reitora da UNILA, a Suzana, a companheira da Bolívia, querida, a Tati Ravenucci trabalhou contigo lá em Foz do Iguaçu, mas ela não aparece, mas trabalhou na retaguarda, sim, né? A Rosário Brochado também. Maravilhosa, querida. Tem muita gente. Daqui uns dias tu também vai fazer parte do Fronteiras. E esse pessoal que tu fala também, sejam bem-vindos. A nossa política é promover as iniciativas, é isso. É incrível, obrigado, Thaís. Não, que isso, eu que agradeço. Pô, a gente agradece mesmo. Foi muito legal ver esse filme, foi muito legal a tua participação aqui. Cara, e mais uma vez, parabéns pelo filme. Muito obrigada. Nós vamos terminar vendo o trailer do filme, tá bom?
Tchau, Thaís. Um abraço. Abraço, Tchau, Paulo. até a próxima. O que você quer saber aqui na fronteira? Eu vim pra fronteira aqui, eu não me queixo, não ganho peso lá. A fronteira ela é essencialmente um problema. A fronteira para mí que no significa nada. Estos somos pueblos originarios, todos con la frente en alto. Somos pueblos originarios y con mucho orgullo. Pejen dupona, estaba pendebeco pura heche, ayapo entero bepe. Una fusión en realidad no tenía que ser frontera, tenía que ser fusión. Porque todos adoptamos la cultura que vive al lado. Solo con un paso ya estamos en otro país. Solo falar também é o portunhol, como dizem em portunhol. Bota o chaleco, saca o chaleco, todo ensabiado, não tem mais jeito. Bota o chaleco, saca o chaleco, é o intendente e o prefeito. Que a gente pode misturar tudo, a língua de Homero com a língua dos Guaranis, e o português de Camões, e o espanhol de Cervantes. A gente é livre, né? Somos um povo sofrido vivendo assim, sem bandeira. Para os algozes, nossas vozes é o cipó de aroeira. Dos quilombo no lombo de quem cria as fronteiras. Que é para fugir deste abismo mesmo que nos detenga em Ladoana. Pois a cancela não cancela essa força, esse amor, essa primavera bela. De arremate, um mate, o mato, andar descalço nesse pasto, os passos, os pássaros, toda a magia da manhã. Um brinde para a Pachamama.